opositora de Vladimir Putin, teve a candidatura à presidência negada. Quem traz as informações é Amanda Nascimento. A jornalista e ex-vereadora Yekaterina Duntsova não poderá enfrentar Vladimir Putin nas urnas em março de 2024. De acordo com a Comissão Eleitoral do país, foram identificados erros na documentação apresentada para registrar a candidatura. A jornalista considerou a ação antidemocrática e contestará no Supremo Tribunal. A definição foi alvo de críticas por parte dos opositores, que veem o processo como uma estratégia para beneficiar Putin. Com isso, a representante da oposição e defensora do fim da guerra da Ucrânia ficará de fora da disputa eleitoral. Segundo projeções do Kremlin, Putin tem apoio de 80% da população e deverá ser reconduzido à presidência da Rússia. Pois é, professor Marcos, é um país que não tem quase oposição, ou tem pouca oposição, é isso? Você tem essa questão, não é, de que os candidatos nem conseguem se viabilizar em razão do processo estruturado que foi feito no país. É muito parecido com aquilo que a gente vê, por exemplo, na própria Venezuela, não é, em que você tem ali o controle da própria corte eleitoral, que cuida da questão eleitoral. Então, com isso, você consegue, de alguma forma, manter-se no poder, justamente pela eliminação dos candidatos. Mas você vê, né, Tiago, por incrível que pareça, nos Estados Unidos nós também começamos a observar algo parecido, não é? Quando você vê aquela decisão do Colorado com relação à candidatura de Trump, tudo isso. Então, infelizmente, nós começamos a notar que muitas vezes o judiciário tem sido utilizado como instrumento para inviabilizar candidaturas. E esta é justamente a grande falha que nós observamos nesta questão da harmonia que deve acontecer entre os poderes, com um tentando interferir eventualmente até na escolha de candidatos. Então, a democracia, que já vem capenga há muito tempo e que é questionada hoje em dia em muitas partes do mundo com relação aos seus resultados, passa a enfrentar também este tipo de situação em que alguns pretendem aí ser os protetores da democracia, tentando inviabilizar candidaturas e basicamente fortalecendo aqueles que estão no poder. E professor, e falando sobre o oponente de Vladimir Putin, mais no fronte da guerra, em um pronunciamento otimista gravado em frente ao Mosteiro das Cavernas em Kiev, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, destacou a união do país nesse Natal. Hoje, todos os ucranianos estão juntos, todos celebramos o Natal juntos, na mesma data, como uma grande família, como uma nação, como um país unido. E hoje, a nossa oração comum será mais forte do que nunca. A oração do povo hoje unirá milhões de vozes, mais do que nunca, e será ouvido hoje, sem diferença horária de 2 semanas, e será ouvido juntamente com a Europa, é o que declarou o presidente. Fiéis ortodoxos se preparam para o Natal, 25 de dezembro, pela primeira vez, depois que o governo ucraniano mudou a data da celebração da Igreja Ortodoxa, em uma afronta à Rússia, que continua comemorando a data em 7 de janeiro. Bom, professor, até há essa oposição entre os dois países, a data em que se comemora o Natal, isso é curioso, hein? Porque, se eu não me engano, no mundo ortodoxo você celebra no dia 6, 7 de janeiro, não é? A data do nascimento. Se eu não me engano, é assim na Geórgia, onde eu passei uma parte do tempo. E você vê, o que nós notamos aí é que o Zelensky está tentando aproximar a agenda doméstica da Ucrânia, inclusive do aspecto religioso, daquilo que acontece na Europa. Afinal, ele entrou aí com o pedido para se tornar membro da União Europeia, que tem aí sido acelerado no processo e que eventualmente encontra também uma oposição muito grande de outros países que veem que não se pode, apesar de a Ucrânia estar em guerra, alterar as linhas e a forma de admissão de países na União Europeia. Então, o que nós notamos é que Zelensky, de fato, tem ali o apoio da opinião pública, é um presidente de um país em guerra, ele, de fato, e a comunidade internacional reconhece isso, de que ele soube
comportar-se como um líder de um país em guerra, mas que infelizmente vê que nesta guerra que prossegue, os ganhos prometidos para a primavera de 2023, para o verão de 2023, para o outono de 2023, não foram realizados. E ele começa a notar, infelizmente, que o apoio que veio do Ocidente não é o suficiente para que ele consiga vencer Vladimir Putin, que conta ali com a sua arma, a sua estratégia de guerra, o seu exército enorme e também com uma capacidade de recursos que a Ucrânia não tem e que, por mais que o Ocidente tente, não vai conseguir ali impedir que a máquina de guerra russa consiga perder nesse processo. Infelizmente, é uma decisão muito difícil para Zelensky, porque ele depende aí de um Ocidente que, em razão da situação econômica que enfrenta em muitas partes, se vê menos propenso a seguir apoiando a Ucrânia nessa guerra. Bom, professor, a gente começou a entrevista, eu pedi para o senhor fazer uma análise dessa ordem mundial e agora fazendo uma projeção para 2024, as duas guerras que estamos acompanhando, tanto do leste europeu quanto do Oriente Médio. Será que alguma das duas nós temos mais chances de que essa guerra termine nesse ano de 2024 ou é puro chute, puro palpite? São cenários, claro, diferentes, né? No caso, no leste europeu, são duas nações constituídas. No Oriente Médio, não, né, professor? No caso da guerra da Ucrânia, Tiago, acho difícil que termine porque você tem um ciclo eleitoral nos Estados Unidos acontecendo. E este ciclo eleitoral, de alguma forma, precisa desta guerra para que Joe Biden seja reeleito. Não é? Nós não podemos ser ingênuos a ponto de acreditar que a guerra não ajuda eleitoralmente Joe Biden. E uma eventual derrota da Ucrânia, qualquer coisa nesse sentido, seria extremamente péssimo para ele. Então, ele precisa continuar a financiar a máquina de guerra para que a Ucrânia pelo menos resista até o fim do período eleitoral norte-americano. Então essa é uma guerra importante para os Estados Unidos. E na questão de Gaza, o que nós temos também é um outro aspecto eleitoral. Netanyahu precisa da guerra para manter-se no poder. Embora nós venhamos aí uma crítica enorme da imprensa israelense com relação à atuação dele, com relação àquilo que aconteceu no dia 7 de outubro, ele precisa desta guerra como forma de fortalecer-se e é isso que ele tem feito. E nós notamos também, em toda essa situação, que ele tem mantido aquele discurso de erradicação do Hamas, algo que todos nós sabemos que é impossível de acontecer, e o fato de que transforma a Palestina numa fábrica de novos terroristas em razão das ações que estão acontecendo. Mas, infelizmente, o que prevalece nessas questões, Thiago, é o calendário eleitoral, é o calendário político e muito menos a ver com a possibilidade de busca da paz, como o Papa tinha pedido no seu discurso da Missa do Galo. Professor Marcos Vinícius de Freitas, de Relações Internacionais, que está na China. Muito obrigado, professor, pela atenção. Como sempre, um bom Natal para o senhor. Aliás, aí já é segunda-feira, né? Bom Natal. Tudo de bom. Até a próxima, professor. Obrigado, Thiago. Um prazer estar com vocês sempre. Um felicíssimo Natal. Obrigado.